Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Super Artificial e hoje eu vou ensinar vocês uma ferramenta que permite gerar imagens profissionais de forma gratuita e que você pode vender para os seus clientes sem se preocupar com direitos autorais. Vamos começar aqui sobre uma breve introdução sobre o que é essa tal dessa plataforma Leonardo.ai de inteligência artificial. O que ela é, o que ela faz, para que ela serve. Nesta sexta, no Globo Repórter. A Leonardo.ai é uma ferramenta de inteligência artificial que te permite criar, treinar e implantar modelos de aprendizado de máquina com facilidade. E em cima desses modelos a gente gera imagens profissionais fantásticas. E quais são os recursos dessa plataforma? A plataforma oferece uma interface de usuário super intuitiva, muito fácil de usar, com recursos poderosos de preparação de dados, treinamento de avaliação de modelos e implantação simplificada de modelos também, permitindo que os usuários criem modelos de aprendizado de máquina de alta qualidade rapidamente. Eu não entendi esse final. Se você não entendeu nada, não tem problema, porque no final desse vídeo vocês vão saber exatamente o que isso quer dizer. Bom. Aqui a gente tem os modelos em destaque. Então esses são modelos que foram criados por usuários ou até pela própria plataforma da Leonardo.ai. Se você criar um modelo, esse modelo vai vir para cá também, a menos que você não queira. Aqui um pouco mais abaixo a gente tem o feed da comunidade. Então todas as imagens que forem geradas, todas as imagens compartilhadas, elas vão aparecer aqui, entendeu? Então aqui tem as mais novas, aqui tem aqui do lado tem aquelas mais requisitadas. Você pode vir aqui procurar por ativos de jogos, procurar por nome, não tem problema. Aqui você procura aquelas que foram escaladas, redimensionadas. Você pode descer e se divertir aqui, porque tem imagem de tudo que é tipo para todos os tipos de gosto. Se você clicar em uma dessas imagens, ele vai te dar aqui o prompt, né? Qual foi o texto digitado para que essa imagem passasse a existir. Então, esse foi o prompt que foi usado para que ela passe a existir. E aqui também, como todo prompt, tem prompt negativo, que é aquilo que você não quer que apareça na imagem. Então, o que você não quer que apareça nessa imagem? Nesse caso aqui, ele disse que ele não queria que aparecesse, por exemplo, duas cabeças, dois rostos, plástico, nada deformado, nada fora de foco, não quer uma anatomia mal formada, olhos ruins e blá blá blá, vai longe todo esse prompt negativo. Agora, retornando aqui, a gente tem também o nosso feed pessoal, entendeu? Quando nós criamos as nossas imagens, é para cá que elas vêm, é aqui que você consegue encontrar elas. Você pode favoritar, você pode também dar um zoom, aqui ele vai dar todas as informações sobre essa imagem, né? Qual foi o prompt que eu usei, qual foi o prompt negativo que eu usei, qual resolução que ela tá, o modelo, no caso Stable Diffusion 2.1, a semente, né? Caso você queira gerar uma imagem idêntica e trabalhar essa imagem, você pode usar a semente, que isso eu vou explicar um pouco mais à frente também. Descendo aqui, a gente tem os nossos datasets, né? Nós podemos criar os nossos modelos. Como que a gente cria um modelo? A gente cria um modelo inserindo diversas imagens dentro desse modelo e aí depois a gente usa o nosso modelo criado para criar uma outra imagem. Então, se você inserir 10 imagens branco e preto no seu modelo e pedir para gerar uma imagem, a sua imagem vai ser branca e preta, porque aquele modelo foi treinado com imagens brancas e pretas. E aqui tem mais modelos, como modelos da comunidade, os nossos modelos e os seus modelos favoritos são aqueles que você favorita. Mais embaixo temos aqui a geração de imagens, tem também um Canvas, que é onde a gente consegue criar imagens a partir de outras imagens, entendeu? Então a gente consegue pegar um pedaço de uma imagem e pedir para a inteligência artificial criar a outra metade dessa imagem baseado nesse pedaço. Tudo isso eu vou mostrar para vocês. E aqui também, para quem se interessa em imagens 3D, temos também uma forma de gerar textura para essas imagens. Então acredito que aqui a gente insere a primeira parte do nosso tutorial, que é a explicação sobre o painel Leonardo.ai. Agora pessoal, eu vou explicar para vocês como que gera imagens dentro do Leonardo.ai. Dentro desse painel
nós vamos descer aqui do lado esquerdo para geração de imagens de inteligência artificial debaixo das ferramentas do usuário. Clicamos aqui e saímos nesse painel. Aqui nesse painel, logo acima, ele vai indicar o tanto de créditos que você tem, quantas imagens você pode gerar. Cada imagem aproximadamente gasta de 2 a 6 tokens. Depende de quantas imagens você pede para gerar. Se eu pedir para gerar 2 imagens, cada vez ele vai gastar menos tokens por vez. Se eu pedir para gerar 4 imagens, ele vai gastar um pouco mais cada vez que eu pedir para ele gerar imagens. Por quê? Porque aqui ele vai gerar 2 e aqui ele vai gerar 4 e aqui ele vai gerar 8. Descendo um pouco mais, a gente tem aqui o Prompt Magic. O que faz o Prompt Magic? O Prompt Magic ele tenta ajustar o seu prompt para o Stable Diffusion. Deixa ele mais fácil e de mais acordo com a forma que o Stable Diffusion trabalha, de forma que fique muito mais fácil para inteligência artificial entender o nosso prompt. Esse daqui é o prompt que eu usei para gerar essa imagem aqui. Então eu usei um prompt que pede uma mulher brasileira, um rosto bonito, extremamente detalhado, super realístico, blá blá blá. E aqui eu pedi um prompt negativo. Então, se eu tivesse habilitado o Prompt Magic, ele melhoraria, né, caso fosse possível, esse prompt para nós. Então é isso que o Prompt Magic faz. Ele melhora o nosso prompt de forma que o Stable Diffusion entenda melhor. Um pouco mais abaixo nós temos as dimensões das imagens. Temos 6 opções aqui. É importante entender que isso varia com o modelo que nós usamos. Se nós estivermos usando o modelo do Leonardo Diffusion, você pode ver que aqui em cima ele já indica que ele trabalha, que ele foi treinado com 1024 por 1024. Então esse modelo ele recebeu imagens de 1024 por 1024 sempre. Então é dessa forma que ele trabalha. Ele só vai gerar imagens de 1024 por 1024. Portanto, quando a gente escolhe ele, automaticamente aqui já muda. Se a gente vier para Leonardo Creative, para o modelo, né, Leonardo Creative, ele trabalha com 768 por 768. Quer dizer, são 768 pixels de largura por 768 pixels de altura. Então, por enquanto, vamos deixar aqui no Stable Diffusion 1.5 e ele trabalha com 768 por 768. Você pode manualmente aqui também mudar o tamanho da imagem. Aqui mais abaixo a gente tem o Aspect Rate. O Aspect Rate é a relação entre a largura e a altura da imagem, tá ok? É algo que você pode vir aqui, brincar e entender os diferentes tamanhos de imagem. Um pouco mais abaixo a gente tem o Guidance Scale, certo? O Guidance Scale mostra o quão forte quanto o seu prompt deve ser levado em consideração na hora de criar aquela imagem, certo? Então, quanto deve ser fiel ao prompt? Quanto mais alto for o número, mais ele vai ser. E quanto menor o número, mais em verdade você dá um modelo ou um Stable Diffusion na hora de gerar o resultado. Então, se ficar muito baixo ou alto, pode estragar a imagem. Eu recomendo algo entre 7 e 10. O Guidance Scale só funciona com o Stable Diffusion 1.5, entendeu? Porque tem uma versão mais recente que é a Stable Diffusion 2.1, mas só que ele não funciona com o 2.1. Fiquem atentos a isso. Um pouco mais abaixo a gente tem a opção Control Net, que permite que você influencie a geração de imagens, como por exemplo uma pose. Vamos pegar por exemplo aqui essa foto do Homem-Aranha. Dá uma olhada nessa pose que ele está fazendo. Eu posso gerar uma imagem e pedir para que ele use essa pose. Como que eu faço isso? Aqui em Image to Image, eu escolho a imagem, escolho uma pose que eu quiser, certo? Essa pose está aqui. Aí eu venho aqui mais acima em Control Net, seleciono, tá vendo que ele dá a opção Pose to Image? A gente coloca o nosso prompt aqui em cima, coloca o nosso prompt negativo, certo? Eu já fiz isso para ficar mais rápido pra gente. Então aqui usando o modelo Stable Diffusion 1.5, sem nenhum estilo, eu não esqueci de adicionar o prompt negativo, né? Porque são coisas que eu não quero na imagem, eu não quero braços sobrando, eu não quero 3 pernas. E isso acontece, pessoal. Se você não especificar aqui o que você não quer na imagem, muito provavelmente você vai receber imagens com problemas, dedos grudados, 2 mãos. Então é uma questão de você entender como funciona esse prompt negativo e colar aqui tudo que você não quer que apareça e não vai aparecer. Existem alguns prompts negativos assim, universais, e tem outros que são aqueles que você vai criando, tá ok?
Esse daqui que eu usei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então vocês podem usar depois, certo? Ao gerar a imagem, ele me gerou essas 4 imagens, dá uma olhada. Vê se a pose não é exatamente a mesma. Pouco mais abaixo, nós temos aqui o tiling. O tiling serve para texturas, certo? Tiling quer dizer azulejo em inglês. Então, imagina aquele fundo de azulejo onde todas as imagens são iguais, tudo repetido. Então, é para isso que serve o tiling, para você gerar fundos repetitivos. Então, o tiling serve para isso, para texturas ou fundos repetitivos. Vamos falar do Image Prompt. O Image Prompt funciona dessa forma. A gente fornece uma descrição ou instrução detalhada e o Leonardo aí utiliza esse prompt para criar uma imagem correspondente, também se baseando na nossa imagem inserida. Vamos usar um exemplo muito bom aqui. Vou pegar uma imagem com baixa resolução, uma imagem que a gente geralmente não vai usar para nada, e vou pedir para ele melhorar a imagem. Tá ok, pessoal? No caso, eu vou usar essa imagem aqui, dá uma olhada. É uma imagem com uma resolução baixa. Se eu abrir ela para vocês, vocês vão ver que ela é uma imagem, a gente não teria muito uso. Olha a imagem, tá vendo? Dá uma olhada na baixa resolução dela. Agora, baseado nessa imagem, usando esse prompt, que eu também vou deixar colado na descrição, eu pedi para ele criar uma masterpiece, uma imagem com a melhor qualidade possível, ultra detalhada, com luz cinematográfica, ilustrativa, tudo isso que vocês estão vendo aqui. E como prompt negativo, eu pedi também aquilo que eu já tinha mostrado antes, para ele não usar uma anatomia ruim, para não mostrar mãos ruins, para que não tenha texto na imagem. Muitas vezes a gente pede para gerar imagem e tem texto, para que não venha erros, para que não venham dedos faltando, para que não venham dígitos extras. Tudo isso eu vou deixar colado para vocês, para que vocês possam usar também. Aí você deve estar pensando, poxa, mas eu não falo inglês, como eu vou fazer? Não tem problema. Se você não fala inglês, você entra no tradutor do Google, todo mundo conhece o tradutor do Google, é só digitar tradutor, vai aparecer, você digita em português, traduz e cola aqui e vai funcionar perfeitamente. Pô, posso digitar tudo em português? Infelizmente não. Por enquanto não funciona em português, tem que ser em inglês. Então, pessoal, dá uma olhada a diferença daquela imagem que a gente inseriu, olha a imagem que ele trouxe pra gente, dá uma olhada nisso. Olha o retorno da imagem que ele trouxe pra gente. Movendo um passo para frente, movendo um passo adiante, dá uma olhada nessa imagem que ele gerou. Agora, ao clicar na imagem, a gente pode executar uma série de transformações na imagem, entendeu? A gente pode escalar a imagem, a gente pode deixar a imagem mais suave, a gente pode escalar usando outro tipo de upscale que o Leonardo.ai funciona. A gente pode pedir para tirar o zoom da imagem, ou seja, quando a gente tira o zoom da imagem, ele vai deixar a imagem um pouco mais distante e vai aumentar também a imagem. A gente pode fazer o download da imagem e a gente pode deletar a imagem também, entendeu? Então, se você vier aqui e escolher que você quer dar um crisp upscale nessa imagem, ele vai levar aí aproximadamente 15 segundos para executar essa tarefa e depois você vai ver ela aqui, nesse lugar aqui. Você vai clicar aqui e ela vai estar aqui e você vai poder ver qual foi o resultado. Como, por exemplo, esse aqui que eu pedi. Vamos aguardar uns instantes e ele vai mostrar qual foi o resultado desse upscale. Tem outras opções aqui também, por exemplo, essa opção aqui você pode remover o background, entendeu? E, obviamente, cada vez que você usa uma dessas opções, ele vai cobrar um pouco do seu crédito, entendeu? Então, eu gerei aqui um upscale que se chama HD Crisp, certo? Que ele dá um ótimo balanceamento, também conserva muito dos detalhes. Isso custa 5 tokens e a gente ainda tem 126 tokens restantes, que vão ser resetados em 11 horas. Vamos dar uma olhada em qual foi o resultado. Selecionei aqui a imagem à esquerda do resultado e, se vocês derem uma olhada, ele ficou mais nítido. Dá uma olhada no olho. Tá vendo o olho aqui? Parece que tem uma sombra, parece que tá refletindo alguma coisa. Olha a diferença, entendeu? Então é uma questão de entrar aqui, pessoal, e brincar com tudo, ver o que mais te agrada. A partir daí, você consegue criar as suas imagens. Outra opção que vocês têm aqui, usar
por exemplo, as sementes. Então imagina que eu gostei dessa imagem, certo? Eu gostei dessa imagem e eu quero mexer essa imagem. Se eu novamente vier aqui e entrar com esse prompt positivo e esse prompt negativo em cima daquela imagem que eu estava usando, vocês não vão conseguir uma imagem igual. Vocês não vão conseguir reproduzir a mesma imagem. Ele vai gerar uma imagem diferente. Toda vez que vocês colocarem, por mais que o prompt seja igual e o prompt negativo seja igual, você não vai gerar imagens iguais. Elas vão ser diferentes. Então, como você faz para resolver isso? Você usa a semente, certo? A que eles chamam de seed. Você ativa a seed, você faz para reproduzir uma imagem. Você escolhe a imagem, o retorno que você teve, clica aqui no botão direito e aqui você copia a semente. Ao copiar a semente, você cola ela aqui, certo? E agora, quando você gerar uma nova imagem, você vai conseguir uma réplica fiel da imagem que você escolheu. E a partir daí, você consegue trabalhar aquela mesma imagem, você consegue mudar aquela exata mesma imagem que você gostou. Então, pessoal, eu acho que agora só falta a gente dar uma olhada aqui no prompt, tá ok? Sem nenhuma imagem. Então, a gente pode também trabalhar sem nenhuma imagem como base, sem nenhuma imagem e um prompt em cima da imagem. A gente pode trabalhar com um prompt puro. Então, quando a gente primeiro chega na ferramenta, a gente vai encontrar a ferramenta dessa forma. A gente pode vir aqui e digitar o prompt que a gente quiser. Olha esse prompt aqui, que eu vou deixar para vocês também. Olha que interessante. Ele é um prompt que pede, né, um profissional, vibrante e tal. E dá uma olhada aqui no final. Ele diz que ele quer uma imagem 8K. Em alta resolução, high resolution. Ele dá algumas especificações técnicas aqui. Tudo isso vocês podem usar também. Você pode pedir profundidade, você pode pedir para tirar foco, para colocar foco. Tudo isso você pode pedir, não tem problema, funciona. É só uma questão de sentar aqui e testar e aprendendo conforme as coisas vão acontecendo. Eu estou gerando mais uma imagem aqui de prompt puro e aqui tá, por exemplo, um prompt que eu gerei. Eu coloquei isso daqui, né, que é exatamente aquele mesmo prompt que eu estou usando ali em cima e olha a imagem que ele me gerou. Uma perfeição incrível. Vamos dar uma olhada nessa imagem que eu acabei de gerar. Geralmente a geração dessas imagens levam aí até 15 segundos. E dá uma olhada que loucura, pessoal, o que ele gerou pra gente. Olha isso, incrível, né? Então agora chegou a hora de falar de modelos e aprender a criar os nossos próprios modelos. Então, primeiro, o que é um modelo? Um modelo de machine learning é programado para encontrar padrões e fazer previsões analisando dados anteriores de forma independente, sem nenhum tipo de interferência humana. O que isso quer dizer? Quer dizer que você treina um modelo, entendeu? Que nem, por exemplo, o Stable Diffusion. Ele foi treinado com milhões de imagens, certo? Então, baseado naquilo que ele aprendeu, ele gera essas imagens pra gente da forma que a gente pede. Então, se você cria um modelo e você coloca nesse modelo 100 imagens brancas e pretas, quando você pedir para gerar uma imagem baseada no seu modelo, ele vai gerar uma imagem branca e preta, entendeu? Porque foi dessa forma que ele foi treinado. Então, para treinar um modelo aqui no Leonardo.ai, você tem que inserir aproximadamente entre 8 e 15 imagens. Esse é o ideal. No mínimo 5 imagens e no máximo 30, entendeu? Esses são os limites do Leonardo.ai. Então, na hora de criar um modelo, é bom que as imagens sigam um padrão, porque é em cima desses padrões que as imagens aprendem. Então, se for treinar um gato, é bom que todos os gatos estejam na mesma posição e encaixados no mesmo ângulo dentro da foto, porém com cores e roupas e pelos diferentes, entendeu? Então, tomem cuidado, porque não é só subir um monte de imagens e treinar o modelo. Não, as imagens elas têm que ter o mesmo tamanho, elas têm que ter o mesmo formato, elas têm que ter a linha do mar, elas têm que ser um pouco próximas. Para você fazer isso, você vai criar aqui em novo dataset, você vai dar um nome, vai dar uma descrição, entendeu? Meu modelo 1, vai dar uma descrição, meu primeiro modelo, e vai criar aqui o dataset. Ao criar o dataset, ele vai pedir para você subir as imagens. Aí você vai escolher as imagens que você quer usar
E baseado nessas imagens, ele vai passar então a gerar as imagens para você. Você vai poder escolher o seu modelo, né? Depois que você terminar de subir, depois que ele terminar de treinar, não é instantâneo, leva um tempo para ele ser treinado, aí alguns minutos, talvez 1 hora. E depois que você treinar ele, você consegue usar o seu modelo para que ele gere imagens para você baseado no seu modelo. Tá certo? Agora, eu vou dar um exemplo aqui para vocês da forma certa de treinar um modelo e também da forma errada de treinar um modelo. Então, eu vou usar como exemplo a documentação do Leonardo.ai. Então, aqui tá uma forma errada de treinar um modelo. Tá vendo? Como eles mesmos estão falando. Isso daqui não é uma forma certa de treinar um modelo. Pode ver que eles não têm, assim, eles estão em outro ângulo, não tem muito, não tá legal. Agora, essa aqui é uma forma certa de você criar um modelo. Dá uma olhada como todas as imagens estão centralizadas da mesma forma, entendeu? Dá uma olhada no fundo delas, tá certo, pessoal? Então essa aqui é a forma certa de treinar um modelo. Agora vamos falar de uma ferramenta que se chama Canvas. É o Canvas do Leonardo.ai. É uma ferramenta incrível, uma ferramenta que te permite adivinhar partes da imagem. Por exemplo, se você insere uma imagem e pede para ele adivinhar a outra metade da imagem, ele vai adivinhar. Se você inserir 2 imagens, uma ao lado da outra, e pedir para ele criar um meio, ele vai adivinhar o meio baseado nas 2 imagens. Então, vou fazer aqui o upload de uma imagem do meu computador, tá certo? Eu vou escolher essa imagem aqui. Então, eu preciso centralizar a imagem dentro desse quadro.